Aqueles que puderem ficar de pé, por favor, fiquem de pé e abram as suas Bíblias. Lucas 19. Estaremos hoje meditando o versículo 41 até o versículo 44, dando sequência às nossas exposições neste terceiro evangelho. Nós vamos ouvir a palavra de Deus através da leitura do Santo Evangelho. Vamos orar, suplicar a Ele por iluminação vinda do alto do céu para os nossos corações. Em seguida você poderá tomar o seu assento. Lucas 19, do 41 ao 44. A palavra de Deus assim nos diz: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Vamos orar. Nosso Deus, quando nós chegamos de modo sério e reverente ante a Tua presença, ouvindo a Tua voz na Tua palavra, as nossas pernas estremecem, o nosso coração acelera diante de verdades eternas tão sérias, tão impactantes, como estas que nós acabamos de ouvir. A nossa oração e súplica a Ti, ó Deus, é que tenha misericórdia de cada um de nós, a começar de mim, e que o Senhor ajude-nos, que o Senhor trate com os nossos corações, concedendo a nós aquilo que em nós mesmos nós não temos condições de recebermos de bom grado a Tua santa palavra, de estarmos com o coração disposto para ouvir a Tua voz. Nesse sentido, ó Deus, concede a mim graça vinda do céu, para que eu me cale e a Tua voz, apenas a Tua voz seja ouvida aqui nesta noite, e da mesma forma que o Senhor conceda a este Teu povo um coração disposto e sincero, atento para as verdades eternas do Teu Evangelho. Assim nós te oramos, na esperança de que nós sairemos daqui recebendo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Assim te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Acredito que praticamente toda a igreja, talvez com exceção daqueles que nos visitam, toda a igreja evangélica congregacional da Macaxeira sabe previamente, com pelo menos 24 horas de antecedência, qual é o texto que será pregado e ministrado no sermão dominical à noite, no culto solene. Então, a grande maioria de vocês já sabia que esses seriam os versículos que seriam o tema da nossa exposição hoje, da nossa reflexão na Palavra de Deus. E eu espero que, como exercício espiritual, você tenha aberto a sua Bíblia, ou talvez o aplicativo do seu smartphone tenha se deparado com estes versículos, e espero ainda que, se isso aconteceu com você, você tenha ficado como eu fiquei algumas semanas atrás. Você tenha ficado tomado de temor e tenha pedido a Deus para que ajudasse você e preparasse o seu coração para que você pudesse estar aqui nesta noite. Porque hoje o Evangelho tem a nos falar sobre tristeza. Sim, o Evangelho, ele não traz para nós só alegria, só notícias alegres. O Evangelho também traz para nós tristeza, lamento. Hoje o Evangelho falará para nós, já falou pela manhã, e falará um pouco mais sobre lamentos, sobre lamentações, mas não sobre quaisquer lamentações, mas as lamentações do próprio Deus, as lamentações do Messias.
Eu quero começar esse sermão, conforme a orientação do Senhor, perguntando a você se você sabe o que significa um lamento. Se você, que eventualmente olhou para esses versículos, até para o tema exposto nas mídias sociais, lamentações, se você se perguntou o que é isso. Mas eu não estou perguntando a você se você sabe o que é um lamento, uma monodia, um canto solo que era muito típico no século XVII. Não. Eu não estou perguntando a você se você sabe o que é lamento a partir das grandes obras de literatura secular que falam sobre esse tema. Eu não estou perguntando a você se você sabe o que é lamento a partir de manifestações culturais em música, por exemplo, o fado português. Não. Eu estou perguntando a você se você sabe o que é lamento, sobretudo lamento a partir da Escritura. Porque a palavra lamento vem de uma palavra latina, lamentum, que significa uma expressão emocional de dor, de tristeza. E eu falarei bastante sobre emoções humanas hoje e no próximo domingo, no próximo sermão, se Deus quiser. Então, nós aprendemos, quando nós vamos pensar mais profundamente sobre o que é lamento, que uma das expressões mais fortes do lamento é o choro, são as lágrimas. E aí tem uma coisa interessante que nós começamos a meditar hoje e terminamos no próximo domingo. Uma vez que Deus criou todas as emoções dos homens, uma vez que Deus cria os homens como seres racionais, como seres morais, como seres especialmente criados à sua imagem e à sua semelhança, obviamente que a Bíblia, que o próprio Deus fala sobre as emoções humanas. A Bíblia fala sobre o lamento, a tristeza. O que acontece muitas vezes é uma confusão na cabeça de algumas pessoas e até de cristãos, que acabam por confundir as manifestações do pecado nas emoções e atribuem malignidade às próprias emoções. Por exemplo, há aqueles que pensam que um crente não pode se entristecer, que um crente não pode chorar, que isso é incompatível com a fé cristã. Afinal de contas, a fé cristã é alegre. Não. A Bíblia não apresenta isso para nós. O pecado afeta malignamente as nossas emoções, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas as emoções foram criadas por Deus. E isso inclui tristeza profunda, inclui um lamentar. Mas para que você já comece a perceber como o pecado pode influenciar negativamente as emoções humanas que foram criadas por Deus para o nosso bem, você deve ter cuidado para não confundir lamento com murmúrio, porque há uma distinção. A própria constituição dessa palavra é diferente de lamento. Murmúrio é tristeza, mas é uma tristeza que é associada a uma insatisfação, é uma tristeza que gera um descontentamento. O murmúrio, ou a murmuração, como nós costumamos ouvir, ela é uma reclamação produzida pela tristeza. Eu particularmente gosto de definir murmúrio ou murmuração como o lamento rebelde. É um lamento pecaminoso. A murmuração, o descontentamento é pecado, pecado reprovado por Deus. Já o lamento, o pesar, a tristeza é aprovada por Deus. O santo lamento, a santa tristeza, o santo pesar. O lamento tem um espaço tão importante na vida do povo de Deus, na Escritura, que o Espírito Santo chega a inspirar um profeta, que é conhecido na história da redenção como o profeta chorão, o profeta Jeremias, e inspira ele não só para lamentar, mas para registrar as suas lamentações por causa do pecado do povo de Deus, do povo da aliança. São as lamentações do profeta Jeremias. Outros foram inspirados pelo Espírito Santo ao redor da Escritura. Jó é um exemplo deles. Davi, como salmista, e outros salmistas também foram inspirados pelo Espírito Santo com esse intuito especial:
falar sobre lamentação para o povo de Deus. Mas eu friso de modo muito especial o profeta Jeremias, porque as suas lamentações, que formam um livro, elas foram especificamente por conta da queda de Jerusalém. E por que Jerusalém cai? Porque Jerusalém, nos dias da profecia de Jeremias, Jerusalém, que era a capital do povo de Deus, do reino de Judá, do reino do sul, estava em arrogância profunda, em rebeldia, em pecado, não confessado e não arrependido. É interessante você saber de uma coisa, nesse contexto aqui de Lucas, capítulo 19, versículo 41, 42, 43 e 44. É a semana que antecede a Páscoa. Nas grandes festas anuais do povo de Deus, incluindo a Páscoa, incluindo a celebração, a data do aniversário, do lamento, da rememoração da queda de Jerusalém, alguns livros, de modo especial, eram lidos nessas festas anuais. E o livro de Lamentações do profeta Jeremias estava entre esses livros, assim como Cantares, Ruth, Esther, como você pode imaginar. E o povo da aliança, nas festas anuais, voltava os seus olhos para a Escritura, para estes livros, para lembrar-se de que a infidelidade aos termos da aliança, de que a rebeldia contra a palavra de Deus traria punição, que embora o pecado grite para o coração do crente, faça o que você quer, não o que você deve fazer, que o resultado sempre será esse: dor, tristeza e miséria. Por isso que eles voltavam nesta época para estes livros, para serem relembrados pelo próprio Deus destas verdades. Hoje pela manhã, aqueles que puderam estar presentes ouviram o Salmo 13 sendo exposto devocionalmente. E o tema da exposição de hoje de manhã foi o lamento do aflito. Agora, você que está aqui, pela graça de Deus, se Ele assim permitir, ouvirá sobre as lamentações do Messias. A porção separada para que nós estivéssemos hoje meditando, ela marca a fase inicial do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. É a fase final do seu ministério e é o começo do seu ministério em Jerusalém. Por isso, esses dois sermões, o sermão de hoje e o sermão da próxima semana, têm um lugar especial. Porque o sermão de hoje vai nos mostrar as primeiras palavras do Senhor, quando Ele começa o seu ministério em Jerusalém. E no domingo que vem, se Deus assim permitir, se Ele não voltar antes, se Ele nos trouxer até aqui, nós ouviremos a palavra de Deus nos dizer quais foram as primeiras ações de Jesus no seu ministério na Cidade Santa. Mas vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar hoje. Olhe para a sua Bíblia, versículo 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, diz o texto, vendo a cidade, chorou por ela. Eu quero chamar a sua atenção, logo de cara, a dois verbos que são encontrados aqui nesse versículo 41, e que são verbos que aparecem de modo bem farto neste terceiro evangelho, e que, assim como em outros lugares, mas aqui tem um propósito especial, um papel especial. É o verbo chegar e o verbo ver. Observe, o verbo chegar significa isso: juntar duas coisas distintas, preste atenção, uma próxima à outra. É isso que significa o verbo chegar aqui na língua grega. É por isso que a nova versão internacional traduz que ele ia se aproximando. Ele ia se aproximando, uma parte ia se aproximando da outra. Jesus ia se aproximando de Jerusalém. Só que a versão que é utilizada para a igreja de Roma, a Bíblia de Jerusalém, diz que ele ia aproximando-se ainda mais. E, de fato, esse é a intenção do texto na língua original. Jesus ia se aproximando ainda mais. Guarde isso. O segundo verbo é ver.
Ver é perceber por meio da visão, mas não é só perceber na língua grega, é contemplar, é olhar com atenção, é olhar de modo especial. Observe, Cristo acaba de ser aclamado como o Messias. Nós vimos na exposição passada, ele é o Salvador. Hosana, salva-nos agora. Ele é aclamado como o ungido de Deus. O Salmo de número 2. E, inclusive, isso preocupa os judeus. Propositalmente, eu cito hoje a última parte de João capítulo 12, versículo 19. Na verdade, o versículo 19 todo diz assim, mais ou menos: perceba, o que vocês estão fazendo não está surtindo efeito. Aí o fim do versículo 19 de João 12 diz assim: eis que o mundo vai atrás dele. O mundo está seguindo a ele. Essa é a realidade, esse é o contexto. Mas agora, o Espírito Santo de Deus usa o evangelista Lucas para descrever desta forma a cena da chegada final, derradeira de Jesus em Jerusalém. O eterno Filho de Deus, o onipresente Deus, que cobre toda a sua criação, com a sua santa presença, sem se misturar com ela, ele se aproximou. Ora, mas ele cobre todas as coisas, como Deus onipresente. Mas o próprio Deus, o Espírito Santo, faz questão de chamar a minha e a sua atenção para dizer que ele se aproximou ainda mais de Jerusalém. O Espírito Santo está dizendo aqui no versículo 41 que aquele que conhece todas as coisas que podem ser conhecidas, ou seja, em sua totalidade, aquele que por sua onisciência contempla o passado, o presente e o futuro como um eterno agora, ele viu, ele contemplou a Jerusalém. Observe, igreja do Senhor, que há aqui uma intencionalidade de Deus e do Espírito Santo. A ideia de Deus é chamar a nossa atenção para esse fato especial. Deus quer que nós saibamos que aquilo que Ele quer dar uma atenção especial, Ele faz. Portanto, a ideia de um Deus distante, a ideia de um Deus que não se aproxima e que não vê, que não contempla o pecado, ela é mentirosa, ela é falaciosa. Deus se aproxima e Deus vê tanto o que nós fazemos de bom, pela sua graça, como o que nós fazemos de mal. Deus contempla cada país, Deus contempla cada continente, cada estado, Deus contempla cada cidade, ainda que seja Jerusalém. Deus contempla cada lar, cada casa. Deus contempla cada congregação. Deus contempla cada pastor, cada liderança. Deus contempla cada homem, cada mulher. Ele conhece, Ele sonda os corações, Ele se aproxima. Aquele que, segundo Karl Barth, é totalmente outro, Ele se aproxima de mim e de você, para dar atenção, para observar a nossa vida. Então Jesus se aproxima, contempla, diz o versículo 41, e chora por Jerusalém. Jesus tinha acabado de ser ovacionado por essa cidade. Ovacionado, aclamado, celebrado por Jerusalém. Jerusalém havia pavimentado as suas ruas, para aqueles que estavam aqui, lembram? Com as suas próprias roupas, as pessoas tiravam as suas capas e forravam, colocavam ramos de palmeiras para que Jesus passasse. Todavia, o final do versículo 41, o Evangelho nos apresenta que o Espírito de Cristo não é de alegria, mas é de luto. Ele chorou. É interessante que existem duas palavras na língua grega para chorar. A primeira, que não é a que está sendo usada aqui pelo Espírito Santo, fala sobre verter lágrimas. Mas esse verbo indica não apenas o derramar de lágrimas, mas indica aquele que está chorando sendo tomado por um forte e profundo lamento.
É um choro profundo que vem da alma. Alguns chegam a traduzir que Jesus chorou de soluçar, dada a construção do texto grego. E se nós pudéssemos aqui fazer uma pequena analogia, uma pequena comparação, trazendo para os dias de hoje, certamente, talvez alguns protestassem com essa atitude de Jesus. Talvez Jesus, como pastor, como profeta, como mestre, como aquele que ensina, talvez dissessem: o que está acontecendo com esse pastor, com esse Jesus? Ele é muito estranho. Que homem ingrato. Nós acabamos de parar a cidade, pavimentamos as ruas com as nossas roupas, fizemos tudo isso por ele, e ele está chorando, ele não está alegre. Que pastor estranho é esse? Que pastor ingrato é esse? Ao invés dele se alegrar e celebrar conosco, ele se apega a umas bobagenzinhas, a uns detalhezinhos que não têm importância de nada. Talvez isso acontecesse hoje, em algumas igrejas, em alguns arraiais. A atitude de Jesus fosse tomada como uma atitude estranha. Mas o Evangelho está nos apresentando aqui Jesus chorando. Ele está de luto. O seu choro não é de alegria. Choramos de alegria, não é? Não é o caso dele aqui. É de tristeza. E sim, aqui existe um detalhe cristológico muito forte. Aqui está sendo evidenciado mais uma vez, confirmada a verdadeira humanidade de Jesus, 100% Deus e 100% homem. Na verdade, são até próximos os contextos, não é? Foi em Betânia, no menor versículo do Novo Testamento, João capítulo 11, versículo 35, que Jesus chorou quando tomou conhecimento da morte do seu amigo Lázaro. Mas aqui a intenção do Espírito Santo não é apenas frisar a humanidade de Jesus, mas frisar o seu luto. O motivo do luto de Jesus aqui não é a perda do seu amigo. O motivo do luto de Jesus aqui é outro, que nós começaremos a falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas antes de falarmos sobre o motivo pelo qual Jesus está de luto, ele está lamentando, deixe-me falar um pouco mais sobre o choro. Você sabia que você pode bocejar de duas formas, lacrimejar de duas formas? Uma delas é através do bocejo. E não se espante se você começar a bocejar, porque é meio que uma reação normal do nosso organismo. Quando você boceja ou quando seus olhos estão irritados, você lacrimeja. Só que as lágrimas que saem do seu olho quando você boceja ou lacrimeja, elas são constituídas de uma maneira diferente de quando você está chorando por causa das suas emoções. Existem 3 substâncias que só estão presentes na lágrima quando a lágrima é provida de emoção, sobretudo de tristeza. São 3 hormônios: a prolactina, a leucina e a encefalina. Esses hormônios são liberados na hora em que você está chorando, com um propósito: contribuir, cooperar para que você tenha um alívio na sua dor. É possível que irmãos que trabalham na área de saúde vejam muitos pacientes chorando em meio à dor. É o seu organismo fisiologicamente produzindo lágrimas que são recheadas de hormônio para aliviar a sua dor, para aliviar o seu luto. Inclusive, a encefalina é um analgésico natural produzido pelo nosso próprio corpo. É por isso que quando você chora, você sente uma certa sensação de alívio. É por isso que quando você é tomado por um choro muito forte, quando você termina de chorar, você sente um pouco de alívio no seu organismo. Jesus está chorando porque está triste. A sua alma está sentindo dor. Como um homem de fato que ele era, ele chora. E eu não sei se você já começou a perceber, mas há uma intenção do Espírito Santo em que você saiba que Jesus chorou por 2 vezes em seu ministério terreno. O Espírito Santo está dizendo a você, igreja do Senhor, que enquanto você estiver neste mundo, enquanto você estiver caminhando em meio às misérias do pecado,
tanto seu, quanto das pessoas que cercam você, que você deve chorar. Que o choro, na verdade, é uma bênção para você. E o próprio Jesus disse isso. Mateus capítulo 5, a primeira parte do versículo 4, bem-aventurados os que choram, são mais que felizes, ou como são felizes os que choram. O choro, segundo a Escritura, não é segundo a ciência apenas, alivia a alma, de modo, meu irmão e minha irmã, que se você não estiver mais conseguindo chorar, rogue a Deus, Senhor, me conceda esta bênção de voltar a chorar, porque eu estou passando por uma angústia tão grande na minha alma que eu não estou conseguindo nem mesmo chorar. Deixa eu dizer a você, igreja do Senhor, não ouça o que os outros dizem, que homem não chora. Jesus está chorando. Não ouça quem diz que homem não chora. Mas ainda você que é mulher, atenção, porque num mundo como este que nós vivemos, que quer estabelecer uma agenda feminista e colocar a mulher num patamar não de igualdade, mas de superioridade ao restante dos seres humanos, não só homens, mas até bebês indefesos. Nesse mundo caído, nós já não conseguimos ver mais muitas mulheres choronas. E deixa eu perguntar a você se essa minha expressão, mulher chorona, ofende você, minha irmã. Ofende você, mulher jovem. É por isso que talvez nós cada vez menos vemos pessoas chorando na presença do Senhor. O mundo caído no pecado quer que você não chore, quer impor isso para você como um padrão, mas o teu Senhor está dizendo para você, nesta noite, chore. Eu chorei. Deus decidiu revelar que Ele chorou, enquanto homem, enquanto encarnado. O teu Senhor está te dizendo, igreja, em meio às dores, em meio às tristezas desta vida, chore, porque você vai ser consolado, porque você vai ser consolada. É a segunda parte do versículo 4 de Mateus 5. O Evangelho está dizendo a você hoje, chore, sabendo que Deus em pessoa, Ele registra o teu lamento e Ele recolhe as tuas lágrimas, segundo o Salmo 56, versículo 8. O Senhor está dizendo a você, igreja, com base em Cristo como teu referencial, avance na jornada, semeando em meio às lágrimas, porque você colherá com cânticos de alegria, segundo o Salmo 126, versículo 5. Deus está dizendo a você, chore, chore mesmo, mas chore na certeza de que haverá um dia em que todas as tuas lágrimas serão enxugadas, e já não haverá mais choro, nem tristeza e nem dor, segundo Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Chore, meu irmão, chore, minha irmã, e não se envergonhe de chorar. Você, crente, quando vê o seu irmão chorando, diga assim, rapaz, que bênção, meu irmão está chorando, a minha irmã está chorando, eu vou ver o que eu posso fazer para consolar, para confortar e para dizer, eu estou aqui com você. Mas Deus está abençoando, está consolando este meu irmão e esta minha irmã. Mas antes de avançarmos, tem uma observação que eu quero fazer ainda para você, com relação ao choro, a esta bênção tão poderosa nas mãos de Deus. Cuidado, para não permitir que o pecado influencie a sua tristeza e faça você chorar, murmurando, reclamando, insatisfeito ou insatisfeita pelo que está acontecendo com você. Mas, em segundo lugar, muito cuidado, para que o pecado não se aproprie do que é seu, meu irmão, minha irmã, e tome de você o seu choro, e seduza você, para que você faça do seu choro uma arma de sedução, uma arma de manipulação em massa, uma arma para atingir objetivos pecaminosos,
para tocar em corações de modo sorrateiro. Muito cuidado, sobretudo você, mulher, muito cuidado, que as suas lágrimas sejam lágrimas santas, sejam lágrimas recolhidas por Deus, por serem santas, e não rejeitadas, por serem lágrimas perversas. Nosso Senhor está chorando, e em meio às suas muitas lágrimas, Ele revela o motivo do seu santo lamento. Está no versículo 42. Se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está oculto agora aos seus olhos. Nosso Senhor, em sua perfeita e profunda sabedoria, está aqui fazendo um jogo de palavras. Ele está falando com Jerusalém como se fosse uma pessoa. E o próprio nome de Jerusalém personifica quem Jerusalém é. Jerusalém. A tradução é aonde há ensino da paz, ou, como alguns traduzem, a cidade da paz. Jesus está dizendo assim para Jerusalém: você que deveria servir de modelo, de referência de paz para todo mundo, você que acaba de aclamar com a sua boca paz na terra, também paz nos céus. Jesus diz: você, Jerusalém, ainda hoje, ainda neste dia em que você está recebendo o príncipe da paz que fora prometida no Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, você ainda hoje, ainda neste dia, você continua desconhecendo o que é preciso para conseguir. E é interessante, preciso para conseguir, conseguir é uma expressão só na língua grega, pros, de pró, de a favor. Aquilo que aponta para a paz. Ainda hoje, você desconhece o que é pró-paz, o que é a favor da paz, o que aponta para a paz. E então ele finaliza o versículo 42, a sua fala: mas isto agora está oculto aos seus olhos. Em outras palavras, neste tempo presente, isto está encoberto, a sua percepção, você não consegue enxergar. E como nós vamos ver daqui a pouco, o motivo da ignorância espiritual de Jerusalém, que foi fundada, vocacionada para ser santa, desta cidade que outrora, lá no Antigo Testamento, foi disciplinada, ela foi destruída pela mão dos caldeus. Esta cidade, ela permanece rebelde, ela permanece ignorante, ela permanece incrédula, mesmo tendo sido comissionada para ser a cidade da paz, e mesmo tendo sido disciplinada pelo seu Deus. Então, o Senhor profere a sentença de 4 etapas da destruição de Jerusalém que estava por vir. O justo juiz de toda a terra diz, versículo 43 e a primeira parte do versículo 44: pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras. É a primeira etapa da destruição. Cercarão vocês de trincheiras. E apertarão o cerco por todos os lados. É a segunda etapa. Versículo 44, vão arrasar você e matar todos os seus moradores. É a terceira etapa. E por fim, não deixarão pedra sobre pedra. O justo juiz de toda a terra está proferindo a sentença de juízo com características militares muito claras. Cercarão vocês de trincheiras. As trincheiras, como talvez você deva imaginar, servia para um duplo sentido. Primeiro, para proteger, para dar guarnição ao exército invasor, mas ao mesmo tempo para dar suporte para os ataques insistentes e contínuos contra o muro, para destruí-lo. Jesus está dizendo, etapa por etapa,
vocês serão cercados por trincheiras, porque os seus muros serão destruídos. Na segunda etapa, Jesus diz: vão apertar o cerco sobre vocês por todos os lados. Ou seja, um cerco total, muito semelhante com o que Jerusalém experimentou nas mãos de Nabucodonosor no ano de 586 a.C. Esse cerco tinha também um duplo sentido. O primeiro deles era evitar que a cidade que está sendo conquistada recebesse ajuda externa, que algum aliado pudesse chegar e entrar e dar suporte para aquela cidade que estava sendo atacada. Mas, em segundo lugar, era para impedir que, no ato do desespero, a cidade sitiada, cercada, desse em retirada, fugissem. Não, era um cerco tão terrível que a intenção era que ninguém escapasse. E então vem a terceira etapa da destruição. Arrasarão, o grego é derrubarão ao chão e matarão todos. Não só prédios e o templo foi destruído, como também toda a população, inclusive as crianças. Ninguém seria poupado. E para que não restasse dúvida, o oráculo de juízo trazido pelo profeta eterno: não deixarão pedra sobre pedra, só cessarão, só descansarão quando a destruição de você, Jerusalém, cidade da paz, for completa. O historiador, que tinha dupla nacionalidade, era judeu e tinha também cidadania romana, Flávio Joséfo, em sua obra Guerra Judaica, ele diz no livro 6 o seguinte: enquanto o santuário era queimado, não se mostrou piedade por idade, nem respeito por posição. Ao contrário, crianças e ídolos, leigos e sacerdotes, igualmente foram massacrados. Isso aconteceu no ano 70, depois do nascimento do nosso Senhor. Talvez as pessoas que cercam Jesus, esse profeta, esse pastor, além de estranhar a sua atitude de chorar, quando acabou de haver um cortejo em sua homenagem, talvez tenham pensado: como é que ele pode dizer uma coisa dessa a nós? Nós recebemos esse profeta como o próprio Messias que vai nos libertar de Roma, e ele diz isso para nós. Ele está dizendo que nós seremos destruídos. Nós estamos magoados com esse profeta. Nós não gostamos do que esse pastor acabou de nos dizer, talvez. Mas o Senhor finaliza a sua fala no versículo 44, dizendo: tudo isso vai acontecer porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Um dos reformadores que é pouco conhecido, Martin Bucer, o reformador da cidade de Estrasburgo, que hospedou Calvino, quando Calvino foi demitido da sua igreja, porque pregava o evangelho demais, foi um dos grandes influenciadores de Calvino. Procure pesquisar sobre Martin Bucer. Ele diz algo interessante quando ele meditou sobre esses versículos 41 a 44 de Lucas 19. Ele diz assim: talvez estas tenham sido as meditações do Senhor. Eis que venho a você, ó filha de Sião, ó Jerusalém, seu rei e salvador. Ainda que os profetas tenham prometido apenas pobreza e humildade, desse modo você me condena, o único de cujas mãos você pode receber justiça e vida. Se você conhecesse as coisas que lhe trazem vida e não fosse tão cega sobre o seu próprio mal, principalmente nestes tempos em que tantas coisas maravilhosas poderiam ter tornado esse conhecimento claro. Bucer continua dizendo: eu preguei a você sobre o reino dos céus. O dia da salvação e da visitação está em você. O que você deveria saber através da minha vida, pelos meus ensinamentos e os muitos milagres que lhe mostrei ultimamente. Porém,
agora essas coisas estão escondidas de seus olhos, e isso me deixa tão infeliz. Portanto, você está indignada comigo e deseja meu sangue, quando deveria receber seu Salvador e Rei. E assim, você será cercada por seus inimigos e destruída. Seus filhos serão assassinados, e suas casas e construções caras serão derrubadas. Não restará pedra sobre pedra. Você sofrerá esses males inexplicáveis por não ter recebido o momento presente de sua visitação, em que a graça de meu Pai lhe visitou por meio de mim e lhe chamou para a salvação, o que ele nunca fez antes e nunca voltará a fazer novamente. Busser pensa que talvez tenha sido isso que tenha passado na mente do Salvador. Jerusalém, mais uma vez, não recebeu o que Deus estava dando a ela. Não percebeu o tempo. E quem estava aqui na quinta-feira vai se lembrar. Tempo aqui é Kairon. O tempo oportuno, o tempo exato. Exatamente como nós vimos em Romanos capítulo 5, versículo 6. Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo, no momento exato, no tempo oportuno. Jerusalém, mais uma vez, não está percebendo esta oportunidade que Deus está dando. O tempo da visitação oficial de Deus. Ali estava nada mais, nada menos do que o Emanuel prometido, o Deus conosco. Finalmente havia chegado o dia da visitação, que outrora foi prometido, foi profetizado pelos santos profetas. Sim, pelos santos profetas. Esta não é a primeira vez que os evangelhos relatam uma lamentação do Messias. É por isso que o tema dessa mensagem não é lamentação do Messias, mas lamentações. Jesus lamenta ainda uma vez no seu ministério terreno exatamente sobre Jerusalém. Eu vou ler para você a primeira lamentação do Senhor contida neste evangelho, em Lucas capítulo 13, versículos 34 e 35. Esses versículos que foram expostos no dia 10 de dezembro do ano passado, no sermão onde eu falei sobre resistência ao reino. E eu, enquanto refletia e buscava a Deus naquela ocasião, e eu quero convidar você a voltar ao YouTube e reouvir essa mensagem, se você estava aqui nessa ocasião. Se você não estava ou se você não ouviu, vá lá. E eu refletia por que algumas lições importantes de Lucas capítulo 13, versículos 34 e 35, não estavam sendo autorizadas a tratar. E então, naquela ocasião, eu falei de que o Senhor lamentaria ainda uma última vez. E então chegou o tempo de nós meditarmos um pouquinho mais profundamente na primeira lamentação do Senhor, que inclusive há um diálogo teológico, porque alguns teólogos pensam que os detalhes que Cristo dá aqui neste segundo lamento são tão alinhados com o que acontece no ano 70, que talvez a escrita deste evangelho tenha acontecido depois da destruição de Roma. E alguns chegam a pensar que a primeira lamentação e a segunda lamentação acontecem no mesmo contexto. O fato é que é saudável para nós, como crentes, percebermos o que o Espírito Santo está nos dizendo, olhando para as lamentações, as duas lamentações do Messias. O Senhor já havia lamentado sobre Jerusalém, dizendo assim, Lucas 13, 34 e 35, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então o versículo 35 começa dizendo, eis que a casa de vocês ficará deserta. A rejeição de Israel, especificamente de Jerusalém, a cidade santa, não havia começado agora, nesses dias em que Jesus está lamentando pela segunda vez.
Havia começado muito antes, porque todos os profetas que foram levantados, comissionados por Deus, e que foram enviados para revelar a vontade de Deus para o seu povo, foram impiedosamente perseguidos, assassinados. E na grande maioria, vasculhe o Antigo Testamento, não pelo povo ímpio, não pelos amorreus, heveus, jebuseus, zirgazeus, nem pelos filisteus, não. Eles foram impiedosamente perseguidos e assassinados pelo próprio povo de Deus, em rebeldia, porque não queria ouvir a voz de Deus. E então, o Evangelho registra isso para nós, de modo que a igreja do Senhor de todos os tempos, inclusive hoje, deve estar muito atenta ao ensino do Evangelho, porque infelizmente, igreja, esta chacina não acabou, não ficou confinada às páginas do Antigo e do Novo Testamento, não. Nós olhamos para a história da igreja e nós vemos os ministros levantados legitimamente por Deus, que ministram a santa palavra de modo fiel, sendo perseguidos. Mas nós não vemos isso apenas na história, nós vemos isso acontecendo hoje. Pastores fiéis têm sido mortos, na sua grande maioria, não pelo mundo, mas pelos rebeldes que vivem dentro das igrejas. Mas talvez você diga, não, pastor, você deve estar enganado dessa vez, porque afinal de contas nós não estamos vendo isso acontecer. Como isso pode acontecer? Nós não temos visto os pastores caírem e tombarem? Eu nunca vi em todos os meus anos de igreja uma pedra, um checho sequer sendo atirado num pastor. Talvez alguém se pergunte. Então deixa eu dizer a você como os pastores hoje têm sido trucidados, pastores fiéis. Da mesma forma como aconteceu com o primeiro profeta, com Abel. É uma maligna associação que existe entre falsos crentes, entre joio e crentes carnais. E se você quiser ouvir um pouco mais sobre crente carnal, vá em 1 Coríntios capítulo 3, e você vai ouvir o Espírito Santo falar com você. Essa associação maligna é entre ímpios que parecem ser crentes e crentes carnais. Há uma associação maligna que tem se levantado e imprimido massivos atentados para assassinar, talvez não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, não só a vida, como principalmente o ministério de pastores fiéis. É possível que você que viaja pelo Instagram tenha visto uma pequena publicação, um pequeno trecho de uma fala de Paul Washer, um dos pregadores mais consagrados do nosso tempo, onde ele diz que ele já foi muitas coisas, pregador itinerante, missionário, mas ele diz, Paul Washer diz, que não existe nada mais difícil em toda a terra do que ser um pastor bíblico, um pastor que prega e que zela pela pregação, e não é só pregação bonita, com paletó, é a aplicação dos princípios da palavra de Deus na congregação. Não existe nada mais difícil, e ele está certo. O que ele está falando é um reflexo daquilo que nós temos visto, não só dentro das páginas da Bíblia, mas na história da igreja e mesmo hoje. Pedradas, sim, têm sido atacadas, atiradas com todo o vigor contra pastores e ministros fiéis, tanto através de uma oposição aberta, feroz, como principalmente através de uma oposição velada, covarde, traiçoeira, de bastidores, de murmuração. E pedradas não têm sido atacadas só nos pastores e nos seus ministérios, mas nas suas famílias, nas suas esposas, nos seus filhos. O resultado, nós temos visto muitos ministros fiéis, ministros, como dizia um pastor batista muito amado do meu coração, que não foram chamados por psil, mas foram chamados pelo nome, têm sucumbido com os seus ministérios chacinados.
tem feito como Calvino foi tentado, quando a igreja o demitiu. Calvino vai para Estrasburgo e então, quando Bucer conversa com ele, diz: deixa eu aqui estudando, escrevendo, é a melhor coisa que eu faço. E então Deus levanta Bucer para dizer que o Senhor amaldiçoe o teu descanso. E ele volta para a labuta ministerial. Mas até Calvino foi tentado a dizer: deixa, as pedradas bateram, está doendo, quero ir para canto nenhum mais não. Pastores chacinados, vozes piedosas têm sido silenciadas, e eu poderia gastar muito tempo. Só na Inglaterra, 2.000 pastores foram demitidos de suas igrejas, pela igreja estatal, porque estavam pregando o santo evangelho. Muitos deles tiveram que fugir para a colônia, para a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos da América. Outros pagaram com a própria vida. O próprio Bunyan não pôde sepultar a sua filha, que morreu enferma, enquanto ele estava preso por pregar o evangelho. Mas quem prendeu? Cristãos. Muitas vozes piedosas têm sido silenciadas. Por quê? Porque não querem ouvir a Cristo. Silenciaram a voz do nosso Senhor. Graças a Deus, isso estava no seu plano, no seu decreto eterno. Porque não querem ouvir o Evangelho. Ouça a igreja, o Supremo Pastor da igreja, o seu Supremo Pastor, está chorando em profundo lamento por isso. Porque Israel, porque Jerusalém rejeitou mais uma vez o dia da visitação de Deus. Ele em pessoa é testemunha a favor. Ele em pessoa conhece cada um dos profetas que ele mesmo levantou. Ele em pessoa conhece cada um dos pastores que ele levantou e que enviou para falar em seu nome. E ele lamenta quando um povo rebelde se levanta contra ministros fiéis. Mas ele se aproxima. Diz Lucas capítulo 19. Ele se aproxima. Aquele que cobre todas as coisas de modo muito especial, ele chega mais perto. Aquele que conhece todas as coisas pelo poder da sua onisciência, ele não só se aproxima para ver as aflições dos seus ministros, ele vê, ele contempla cada pedrada atirada contra os seus ministros. Ele olha e vê e consegue enxergar a mão, cada mão que lança cada pedra contra ministros fiéis. Ele está lá, para que não reste dúvida alguma, ele está lá, à destra do Pai, para receber cada um dos seus ministros, que são mortos a pedradas, como Estevão. Ele estava lá, para receber Estevão, e assim como ele levantou os assírios contra o rebelde reino do norte, assim como ele levantou os ferozes caldeus, a Babilônia, contra o perverso reino do sul, assim como ele levantaria os próprios romanos, que muitos judeus estão dizendo que bom, chegou o Messias, vamos agora ser livres dos romanos. Não. Ele levanta com a mão de juízo os próprios romanos, para através de Tito Vespasiano, o general, no ano 70, cumprir tudo isso que foi aqui prenunciado. Mas ele não só fez isso no passado, ele continua com o seu braço de juízo estendido contra todos aqueles que se rebelam contra a contínua visitação de Deus. Porque Deus visitou Jerusalém, Deus visitou o seu povo antes deste dia especial da visitação, que segundo Bucer, de modo adequado, nunca aconteceu e nem vai acontecer novamente. Ele já visitava o seu povo todas as vezes que a sua palavra era pregada. Ele continua visitando o seu povo todas as vezes quando ministros fiéis pregam o santo evangelho. E aqueles que se levantam contra eles, que rejeitam o seu Deus, são alvo da sua lamentação. Estas são as lamentações do Messias.
registradas no Evangelho. Você ouviu? No Evangelho. As lamentações do Messias estão registradas no Evangelho. Estão registradas nas boas notícias. Então eu quero começar a chamar você a observar essas boas notícias. A primeira delas, Jesus está lamentando pelos rebeldes. Mas você vai folhear toda a Escritura. Você vai folhear cada página do Novo Testamento. E você não vai encontrar um único lamento, um único choro de Jesus por causa da cruz, por aquilo que ele deveria sofrer. Ou seja, toda essa impiedade histórica, da qual ele inclusive conhecia a impiedade que é cometida hoje, que se levanta hoje contra ele e contra os seus ministros. Nada disso junto, somado, foi suficiente para fazê-lo murmurar, fugir da cruz. Sequer derramar uma lágrima de choro por causa da obra da cruz. Não. O Evangelho então está nos dizendo logo as boas notícias. O Salvador não desistiu de cumprir a sua missão em favor do seu povo eleito. Isso deve alegrar o seu coração. Na lamentação do Messias, você deve se sentir alegre, porque ele não desistiu de você. Mas há ainda outras boas notícias aqui. Hoje é o tempo da visitação de Deus, hoje, sobre a sua vida, sobre a vida da sua igreja. Sabe por quê? Porque você está sendo visitado por Deus. Porque você está diante de um homem pecador, mas de um ministro legitimamente levantado por Deus, que está pregando o seu santo evangelho sem restrições, com todo o amor, pregando de modo fiel. Deus está visitando você hoje, igreja. Você tem a oportunidade de reconhecer, nesse dia da visitação de Deus sobre a sua vida, o seu pecado, e dizer: chega, eu não farei mais oposição a ti, não farei mais oposição ao teu evangelho. Esse dia é hoje, o dia em que ele está visitando você, o dia de você se arrepender dos seus pecados e da sua rebeldia contra Deus. Eu estou falando com crentes, estou dirigindo a minha palavra a crentes, porque esse é o contexto da mensagem. Mas observe, porque ainda tem mais boas notícias. Você pode começar a chorar hoje pelos seus próprios pecados. Você não só se arrepender deles, mas chorar, de soluçar pelos seus pecados. Você pode começar a chorar hoje pelos pecados do povo que cerca você, das pessoas que lhe são queridas. Ao invés de sorrir com o pecado do seu irmão e bater nas suas costas e dizer muito bem, mesmo sem palavras, você pode começar a chorar hoje pelos seus pecados e pelos pecados do seu irmão, da sua irmã, da sua igreja, do seu pastor. E dessa forma, se você fizer isso, você vai experimentar ainda mais profundamente de uma comunhão com Cristo. Porque Cristo estará chorando e lamentando pelos pecados de rebeldia do seu povo, e você estará chorando junto com Ele. Estarás cumprindo o Evangelho, estarás chorando com os que choram, e não se alegrando, enquanto Cristo está chorando por causa do pecado. Isso é uma boa notícia, você pode chorar, sem vergonha, no melhor sentido da palavra. Mas observe que ainda existe pelo menos mais uma boa notícia. Você hoje pode se arrepender, chorar e sair debaixo da pesada mão da ira de Deus, do juízo de Deus. Juízo este que pesa sobre todos aqueles que se rebelam contra Ele e contra a sua palavra, e contra os seus profetas, contra os pastores que Ele levanta, os porta-vozes. Lembre-se, se há ainda algum resquício de dureza no seu coração, mesmo depois do Evangelho sendo pregado a você fielmente, lembre-se do que o Evangelho está dizendo hoje. O onipresente, ele se aproxima de modo especial e ele quer que você saiba disso, para que naquele dia você diga: você não me avisou. O onisciente, que conhece todas as coisas, ele vê, ele presta atenção, ele contempla. E o onipotente, ele tem poder para comandar todas as coisas, para trazer juízo sobre os rebeldes, até nações ferozes e ímpias, como ele fez no passado.
eu quero encerrar essa mensagem me dirigindo aqui para 4 pessoas, 4 grupos de pessoas. Primeiro, para você que eventualmente está aqui hoje e nunca reconheceu os seus pecados, nunca professou a fé em Cristo, ou você que está afastado do Evangelho. Entenda, não estou dizendo apenas fisicamente, estou dizendo afastado do Evangelho. No seu coração não há mais compromisso. Eu quero me dirigir a você. Clame a Ele hoje. Hosana. Olhando para Ele como o verdadeiro Messias. Clame a Ele. Se você não esteve aqui na exposição passada, me salve agora. Não me salve dos meus problemas momentâneos e passageiros, a minha saúde. Não, me salve dos meus pecados. Me salve, Cristo. Faça isso, antes que a mão de juízo de Deus venha sobre você e destrua você completamente. Quero também me dirigir a você que é crente, mas é um crente que tem sido infiel. Você um dia foi incluído no povo da aliança através do santo batismo, mas você tem sido infiel ao seu Deus, aos princípios da sua palavra. Você que tem vivido uma vida falsa, uma vida que é só uma capa, não tem temor a Deus, é pior do que o incrédulo, segundo o padrão do Evangelho. Digo a você, como um ministro fiel, eu tenho a responsabilidade, eu não posso ir para casa sem dizer isso a você. Esse é o tempo, é o Kairon, é a oportunidade de você se arrepender. Você pode ter vergonha de mim, do seu irmão que está do seu lado, mas não tenha vergonha de Deus, em nome de Cristo. Eu clamo por você, não tenha vergonha de hoje chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha, o Senhor sabe como é que tem sido a minha vida, o meu coração, as disposições da minha alma, e eu quero te pedir perdão. Faça isso hoje, o tempo é hoje, a oportunidade é hoje, a visitação está sendo hoje, para que você se arrependa. Ouça, que isso toque no seu coração. Se nada for suficiente para você botar as suas armas e se render a Cristo, pelo menos isso. O Messias está chorando. O Messias está soluçando de chorar. O Messias está lamentando por causa, veja, Ele é bom. Ele está chorando por causa da destruição dos rebeldes. Se você tem sido rebelde contra Ele, Ele está chorando por sua causa. Ouça o santo lamento de Deus em seu favor. Porque a Bíblia registra, os evangelhos registram um terceiro lamento. Vai acontecer nesse evangelho, lá no capítulo 23, versículo 28. Enquanto o Senhor está na sua via crucis, as mulheres começam a lamentar. Não é Ele que está lamentando mais, são as mulheres. E então, Ele vira para ela e diz, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por mim não. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Mas por fim, eu quero falar para crentes fiéis. Você que é pecador, pecadora, mas que tem se esforçado para ser fiel na presença de Deus. Chore. Lamente junto a Cristo. Chore profundamente, lágrimas que sejam bálsamo para você, que renovem a sua alma, enquanto você espera o dia da sua perfeição final. Tenha cuidado, persevere, para que as suas lágrimas não se transformem em lágrimas de murmuração, ainda que você tenha motivos para isso, humanamente falando. Persevere, meu irmão e minha irmã, chore, e seja um agente de bênção na vida do povo de Deus. Mas por fim, eu quero ainda me dirigir a pastores, porque eu sei que de pastor aqui hoje só tem eu, mas eventualmente esta mensagem pode circular e algum pastor pode assistir em algum momento, mas, além disso, eventualmente possa ser que haja aqui em nosso meio hoje homens cujo coração arde pela vocação, pelo ministério, e o tempo é curto.
Mas nas aplicações eu poderia dizer ainda que muitos ministros fiéis, vocacionados por Deus para serem pastores, são abortados pela igreja antes de nascerem. Nós temos casos históricos disso. O tempo não permite mais de falar sobre isso. Muitos pastores têm nascido com deformidades, porque há maltrato na gestação dos ministros, e muitos pastores sequer chegam ao ministério, desistem da sua vocação, porque não se sentem mais encorajados para isso. Então, é para você, pastor, ou você, homem, que deseja servir a Deus no ministério. Lembre das palavras de Deus, o Espírito Santo, em Hebreus capítulo 12, versículo 3 e 4. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Agora o versículo 4. Na luta contra o pecado, pastores, vocacionados, olhem para isto, vocês ainda não resistiram até o sangue. Pastores fiéis, imperfeitos, continuem servindo ao seu Deus, preguem a palavra em todo o tempo, não se intimidem, continuem sendo fiéis àquele que vocacionou você, porque é através da sua vida, ministro, é através da sua vida, futuro ministro, que Deus continuará visitando a sua igreja, que pecadores serão chamados ao arrependimento, que filhos e filhas serão ensinados a chorar, para serem abençoados. Não desistam, avancem, continuem pregando o santo evangelho, porque esse é o meio escolhido por Deus para visitar o seu povo. E os ministros, por ele escolhidos, devem clamar, devem anunciar, proclamar este evangelho até a morte. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado pelo teu santo evangelho pregado aos nossos corações. A nossa oração é que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações, porque o Senhor sabe exatamente a medida que cada um de nós precisamos. Obrigado, Deus, por ter falado conosco. Obrigado, Senhor, por ter nos visitado. Assim nós te oramos e agradecemos em teu nome. Amém.